Olá, queridos irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre o texto que se encontra em Gênesis capítulo 21. E nós começamos lá no versículo 9. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência, mas também do seu filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e morou no deserto e se tornou um flecheiro. Até aqui, queridos. Bem, amados, ao refletir nessa palavra, eu entendi que Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que ouve nosso choro. Deus é um Deus que vê a nossa dor. Quando Agar chora aqui no deserto, é tão interessante que a palavra de Deus diz, e numa outra versão, diz que Deus ouviu o choro do Ismael. Deus ouviu o choro do filho, porque ele era filho, embora não o filho da promessa, ele era filho de Abraão. E Deus ouve o choro dos seus filhos. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que choro bastante, mas aprendi já há algum tempo a não chorar apenas, mas chorar aos pés do Senhor. Chorar aos pés deste Deus que enxerga a nossa dor. Chorar aos pés de um Deus que decifra uma lágrima. Há uma música no meio pentecostal que diz que uma lágrima para Deus é uma frase. E eu entendo assim, queridos. Eu entendo que este Deus, ele sabe muito bem. A Bíblia diz que a palavra ainda não saiu da nossa boca, mas ele já conhece. Ele já conhece tão bem aquilo que está nas nossas mentes, aquilo que está nos nossos corações. Por isso, amados, vamos usar deste recurso em meio aos muitos problemas, em meio às nossas lutas, que nós possamos, quando chorar, nos lembrar de um Deus que decifra aquilo que a lágrima representa. Amém, queridos? Eu entendo que é tão importante essa passagem, a gente podia falar tantas coisas dela, mas eu realmente queria
estimular vocês a cada vez, queridos, que as tristezas vierem, vocês poderem se colocar diante do Senhor e dizer: Paizinho, ouve a minha lágrima, ouve a voz do meu coração e entrega ao Senhor isto também. E também tão importante que o texto disse que quando Agar chorou, havia muito perto dela a água, havia muito perto dela a solução para o seu problema, mas o choro a impediu de ver isso. Então, vejam como é diferente a gente chorar simplesmente porque está desesperado, porque está desesperançado, porque não está vendo solução para o nosso problema. E a gente chorar aos pés do Senhor, aquele Deus que tudo vê, que tudo sabe, aquele Deus que está sempre, sempre com seus ouvidos atentos aos seus filhos. Era isso que eu queria dizer para vocês, querido grupo de oração, que nós possamos usar também desse artifício junto às nossas orações. Eu muitas vezes me pego orando e chorando, porque assim eu entendo que é uma oração genuína, que é uma oração profunda, que é uma oração vinda do coração. Claro que a gente não precisa sempre orar chorando, mas quantos e quantas de vocês podem se unir a mim e dizer: sim, sim, Jaque, eu também choro, e choro diante de Deus, que tudo vê, que tudo escuta. Amém, queridos? Paz do Senhor.